E aí, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou ainda continuar no tema de adultos, que é um tema que eu gosto bastante, tenho muito público aqui, né? E eu vou fazer um vídeo falando sobre o ritmo do aprendizado no trabalho de natação com adultos. Eu, na verdade, já abordei isso, em vários vídeos, mas mais assim especificamente, eu toquei nesse assunto de maneira um pouquinho mais detalhada em dois vídeos. Um vídeo de 2014, né, onde eu falo sobre as dificuldades, as travas que o adulto tem para aprender a nadar em relação às crianças, né? Eu falo que tem pelo menos 3 conjuntos de travas importantes, que são as travas emocionais, basicamente medo e baixa autoestima, eu acho que são as principais. Tem as travas que eu chamo de travas anatômicas, basicamente articulares e musculares. O adulto é mais duro, pescoço tem menos mobilidade para respiração lateral e mesmo a frontal. Tornozelo, articulação do tornozelo para dar eficiência ao batimento alternado, seja decúbito ventral, seja decúbito dorsal. Enfim, eu falo disso. E tem também as limitações logísticas, as travas logísticas, que é o adulto manter a assiduidade, porque o adulto tem esse problema, ele mesmo se traz para a aula. Criança não, criança queira ou não queira, o pai vai lá, a mãe vai lá, busca, leva, né, e pronto. E no adulto não, se ele não quer ir, ele não vai. Se ele está mais desanimado, o tempo está meio esquisito, ele não vai, pronto, né? Então eu já falo disso, e eu falo que em função dessas 3 famílias de travas, né, de limitações, o aprendizado do adulto é mais lento do que o de criança, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Então eu fiz uma análise disso, então eu já falo disso. Eu vou deixar esse vídeo numa daquelas 2 janelas que eu costumo deixar aqui todo final de vídeo meu, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. E teve um outro vídeo também que eu fiz, que é de julho de 2017, onde eu falo também, quando eu tinha dado uma parada e eu retomo a questão de adultos, e eu falo também de que a gente, grosso modo, pode dividir os adultos em 2 grandes grupos, que é o pessoal que vai por uma razão determinada, tem que fazer uma prova prática, um TAF, para um concurso, tem que fazer uma prova na faculdade, ou até uma coisa assim menos formal, como por exemplo um passeio de barco, ele quer aprender a nadar, porque no final do ano ele vai viajar de navio e ele vai se sentir melhor se ele souber nadar, vai para a Amazônia fazer passeio de barco, está planejando um passeio no Pantanal, enfim, esse tipo de coisa, né? Então a ideia é essa. E eu falo que tem esse pessoal que eu chamo de pragmático. Esse é o pessoal que vai atrás da natação já numa fase adulta por uma razão muito determinada, e eu explico que a gente tem que comprar isso e trabalhar em torno disso. E tem os adultos que não, que eles vão lá só para resgatar essa lacuna na vida, fechar essa lacuna na vida deles, exorcizar esse fantasma, sempre adoraram nadar, assistem provas de natação, mas que tem medo, não conseguem nadar, vão para exorcizar. Claro que os pragmáticos você tem que agilizar o aprendizado, tem que correr um pouco mais, mesmo porque os pragmáticos, como o termo já diz, eles trabalham em função de uma data, né? O TAF tem uma data, o passeio que eles vão fazer tem uma data, a prova que eles vão ter que participar, o evento que eles precisam estar lá com uma certa proeficiência no meio líquido, tem uma data determinada, uma época, e você tem que trabalhar em função disso, então você tem que agilizar as coisas. E os adultos que estão lá só para fazer esse resgate que eu falo, não, eles estão lá num ritmo mais tranquilo. Então veja, são 2 vídeos que já falam disso. O adulto ele é mais lento, ele vai ter mais dificuldades para enfrentar, e o ritmo do aprendizado dele também vai estar submetido a isso. Ele pode até ser um adulto com medo, mas se ele tiver uma data determinada, você tem que correr atrás disso. Mesmo que para isso você tenha que deixar o indivíduo, por exemplo, que vai fazer um TAF, você trabalha o nado crawl, que é o nado que ele vai usar. Você nem aborda os outros nados, não perde tempo com isso. No sentido de agilizar o aprendizado do nado crawl que ele vai precisar, enfim. Então tem essa certa agilização.
Mas os adultos que não, aí você pode ir num ritmo bem tranquilo, porque você está enfrentando aquelas dificuldades do outro vídeo que eu falei, e eles não têm pressa, eles estão indo, né, estão fazendo a coisa e tal. Mas uma coisa que eu reparei, eu fiz esse preâmbulo para chegar no seguinte, uma coisa que eu reparei é assim, comigo aconteceu isso, no início da minha vida profissional, quando eu era jovem ainda, tinha cabelos pretos ainda, eu tinha uma certa pressa, porque eu achava que isso é importante, isso ia de encontro à minha vaidade profissional, eu consegui fazer com que todos nadassem o quanto antes, tinha essa coisa, mas eu achava que isso poderia ajudar na fidelização deles também, que tudo seria, então eu ficava pressionando, vamos gente, vocês estão aí do outro lado, estão enrolando, acabou o exercício, dá uma descansadinha, volta, não fica parado aí não. Eu ficava apressando os adultos. Pois é, de uns anos para cá, eu diria assim, uns 10 ou 15 anos para cá, eu fui amadurecendo, eu fui ficando da idade dos meus alunos, fui ficando até mais velho do que alguns dos meus alunos, e eu fui vendo de que o aluno adulto, que não tem pressa, que não tem uma data determinada, não é um pragmático, né? Ele gosta de três coisas. Ele gosta de três coisas. Primeiro, ele gosta de ser ouvido. O adulto conta histórias e adora ser ouvido. Ele às vezes é até um pouco repetitivo, um pouco redundante. Eu ouço porque as minhas filhas falam comigo, pai, você já contou isso, você já contou. Então o adulto gosta de ser ouvido. Outra coisa, o adulto gosta de se relacionar com outras pessoas que façam parte do mesmo nicho que eles, do mesmo universo. Pessoas que têm as mesmas limitações. Um adulto de 50 anos que está fazendo perna de crawl com pranchinha, aprendendo a nadar, aprendendo a retomar a posição em pé, ele gosta de conversar com outros adultos que estão nessa mesma situação, trocam experiências nisso. Isso faz muito bem para eles. Eles se sentem bem, se sentem reconfortados. Já comentei, né? O adulto às vezes chega para nadar para fazer a aula dele, tá os adolescentes da aula anterior, acabando a aula, nadando borboleta, nadando tiro de crawl, eu cronometrando e tal, e ele fica olhando aquilo e fica falando, puxa vida, eu com a idade que eu tenho não consigo fazer, essa molecada fazendo isso, mas isso não tem nada a ver, eu já falei isso em vários vídeos aqui, não tem nada a ver. As crianças tiveram a oportunidade que vocês tiveram, só isso, só isso. Então, o adulto gosta de se relacionar com as outras pessoas, conversar, trocar ideias. E os adultos são muito gratos aos profissionais que os respeitam e os ajudam nas suas limitações. Porque as pessoas, mesmo da família, mesmo conhecidos, fazem uma piadinha aqui, um debochezinho ali, uma indiretinha aqui, entendeu? Fazem umas coisinhas assim, e o adulto não se sente bem com isso. Muitos adultos relatavam isso para mim, inclusive. Então, e quando você, profissional, mostra respeito e restrito, eu já falei isso em vários vídeos aqui, muito respeito pelas limitações que eles têm, para você pode ser uma coisa banal, mas para o adulto é um elefante dentro da sala dele. Né? O que para você é pedra, para ele é diamante, já usei essa expressão também. Então, o adulto ele é muito grato a essas coisas. Então, o adulto tem essas três características. Ele gosta de ser ouvido, ele gosta de falar com os seus iguais e ele é grato. Então, eu de uma década e meia para cá, eu pisei mais no freio ainda e eu deixo eles conversarem. Dois adultos vão até o outro lado da piscina, eu chamava, ele falava, gente, vocês estão aí, volta. Hoje eu não chamo mais, hoje eu deixo eles lá conversar. Só se passarem a aula lá, né? 15 minutos lá, gente, agora volta, eu dou uma... Mas muito de leve, muito de leve. Então, eu permiti que os adultos, que os próprios alunos compartilhassem comigo o ritmo da aula. Tudo bem, não são todos, eu estou falando sempre em regra, né, gente? Curva de Gauss, eu estou falando do miolo da curva de Gauss. Tem adulto que é apressadinho, que quer aprender rápido, que cobra você olhar e corrigir, cobra essas coisas, ok, você dá isso para ele.
Mas na maioria, o adulto não faz muita questão disso. Ele quer estar lá, ele quer estar bem, ele sabe que ele está aprendendo, que devagarzinho ele vai chegar lá, ele percebe isso, ele nota isso, mas ele gosta de conversar, ele gosta de socializar. Termina o semestre, tem uma pizzada que é de lei. Lá na USP nós tínhamos uma turma lá de adultos, a pizzada era de lei. Podia faltar quem quisesse. O cara às vezes era faltoso pra caramba. A pizzada ele tava lá. Ele não faltava. Professor, meu nome tá lá, né? Meu nome tá lá. Então o adulto gosta disso. Então eu comecei a perceber que isso é bom para eles. Mas isso é bom para mim também. Bom para mim. Eu conheci alunos extraordinários. Extraordinários. Eu tive a oportunidade de ter uma aproximação maior. Não viraram amigos íntimos a ponto de frequentarmos as casas uns dos outros, não. Mas eu tive a oportunidade de me aproximar e de conhecer pessoas maravilhosas. Pessoas que eu lembro até hoje. A Dona Erotides, Moisés Scheinbock, vários alunos. Eu vou cometer muitas injustiças aqui. Sussumo, tem várias pessoas. O Wagner, tem vários alunos, vários. Eu gosto de conversar com eles também. Eu aprendo. Eles confidenciam às vezes coisas para mim e eu confidencio coisas para eles. Eles contam coisas da família deles para mim e eu conto coisas da minha para eles também. Então eu cresci muito como professor e como pessoa humana. Eu cresci. Aliás, eu acho que nem dá para separar muito uma coisa da outra quando a gente trabalha com adultos. Mas isso é história para outro vídeo. Mas eu tomei essa atitude e não me arrependo. Eu acho que os adultos se fidelizaram. Eles se fidelizam da mesma forma, ou talvez até mais. E para mim foi maravilhoso, eu guardo lembranças gratíssimas, sou extremamente grato a muitos dos meus alunos. Alguns eu estou fazendo injustiça aqui, eu peço desculpa se algum de vocês que já teve aula comigo, estou pedindo desculpa já desde já, mas eu adoro os meus alunos adultos, mas adoro assim como pessoas. Eu não me sinto à vontade nem de recomendar para vocês que façam isso. Eu estou só dizendo que eu fiz isso e não me arrependo. Tá bom? Por hoje era só isso, queria dar esse toque para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui, se inscrevam no meu canal, continue em campanha. Estamos chegando nos 40 mil inscritos, continuo lá. Inscrito no meu canal, ativa o sininho para você receber sempre as notificações. As notificações trazem o título do vídeo. A notificação abre, você não se interessa, é um tema que para você não é muito afeito, você não precisa assistir, mas se a notificação vem com um tema de vídeo legal, que você curte, você vai lá e assiste. Então receber a notificação é legal, é uma coisa boa. Interajam aqui, como é que vocês foram tratados? Como é que vocês adultos foram tratados nos cursos onde vocês foram? Conta aqui as histórias de vocês. Interajam aqui, qualquer interação, qualquer coisa que você deixa um like, né? E contem as coisas, como é que vocês foram nas aulas de natação, porque toda interação ajuda a qualificar os vídeos. E mandem suas sugestões, porque aqui as melhores viram vídeo.